Eram 5h30 da manhã quando cheguei na obra da rodovia BR-153, trecho Goiânia-Anápolis, e vi uma cena que não deveria existir. Um trator Caterpillar D8T, amarelo reluzente, pintura sem um arranhão, máquina de R$2 milhões comprada 3 meses antes, estava enterrado até os eixos na lama vermelha. Ao redor, 6 engenheiros de capacete branco olhavam em silêncio, com os braços cruzados, como quem assiste um velório. O gerente de obras, Marcelo, estava ao telefone gritando com alguém da concessionária. A voz dele ecoava no canteiro vazio. 3 dias. Fazia 3 dias que aquela máquina estava presa ali, e o prazo da fundação da ponte terminava no dia seguinte. A multa contratual era de R$120 mil por dia de atraso. A construtora não aguentava isso. Ninguém aguentava. Eu estava ali porque a empresa me chamou para fazer um laudo técnico. Sou engenheiro consultor, trabalho com recuperação de obras paradas e já vi muito equipamento caro virar problema. Mas aquilo era diferente. Não era falha mecânica, era orgulho emperrado. Marcelo desligou o telefone e jogou o capacete no chão. Ele tinha 47 anos, formado pela Federal de Goiás, 15 anos de construtora, respeitado pela equipe. Mas naquele momento, ele parecia um homem que estava perdendo tudo. A testa suada, a mandíbula travada, as mãos tremendo de raiva contida. Ele olhou para o trator como quem olha para um filho que decepcionou. Foi aí que ouviu o ronco irregular de um motor a diesel vindo da estrada de terra. Todos viraram a cabeça. Uma Chevrolet D20 branca, enferrujada, com o capô remendado com solda aparente e os pneus carecas, entrou devagar no canteiro. A carroceria de madeira estava torta. O para-choque dianteiro era uma barra de ferro soldada na marra. A pintura descascada mostrava pelo menos 3 cores diferentes embaixo. O contraste era brutal. A máquina do futuro, enterrada, impotente, brilhando ao sol da manhã. E a sucata do passado chegando devagar, fumacenta, barulhenta, mas andando. Um dos engenheiros soltou uma risada curta. Outro balançou a cabeça e voltou a olhar para o celular. Marcelo franziu a testa e cruzou os braços. Ninguém disse nada, mas todo mundo pensou a mesma coisa. O que essa lata velha vai fazer aqui? A porta da D20 abriu com um rangido de metal cansado. Desceu um homem de uns 60 e poucos anos, magro, com a camisa xadrez desbotada para dentro da calça jeans suja de graxa. Boné verde da cooperativa agrícola, mãos grandes e calejadas, andar lento de quem não tem pressa. Ele olhou para o trator preso, depois para os engenheiros, e caminhou até Marcelo sem tirar as mãos dos bolsos. Ouvi no bar que vocês estavam com problema aqui. Vim ver se precisa de ajuda. A voz era calma, grave, sem pressa. Marcelo olhou para ele de cima a baixo. Demorou uns 3 segundos e respondeu com um meio sorriso que não escondia o desprezo. A gente tem equipamento profissional aqui, seu Valdir. Não precisa de gambiarra. Valdir não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, como quem já esperava aquilo, e ficou parado ali, olhando para o trator. Ele não parecia ofendido. Parecia apenas esperando. Como se soubesse algo que ninguém mais sabia ainda. Eu me aproximei de Marcelo e perguntei baixo o que tinha acontecido. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e começou a explicar. A obra estava atrasada, o cronograma apertado. A fundação da ponte precisava ser concretada até o fim da semana, senão a chuva de outubro ia atrasar tudo em mais 2 meses. O trator tinha chegado na segunda-feira para nivelar o terreno. Choveu na terça de madrugada. Uma chuva fina e constante que amoleceu o solo argiloso. Na quarta de manhã, o operador tentou mover o trator e ele afundou. Tentaram puxar com uma retroescavadeira. Afundou mais. Tentaram colocar tábuas embaixo das esteiras. Não funcionou. Chamaram um guincho de 50 toneladas. O guincho patinou e quase tombou. Agora era sexta-feira, e o trator estava 30 centímetros mais fundo do que na quarta. E o pior, Marcelo disse olhando para o chão, é que o dono da construtora ligou ontem à noite. Disse que se a gente não resolver isso hoje, ele demite todo mundo e fecha a obra. A empresa não aguenta a multa. Eu olhei para o trator. R$2 milhões de máquina moderna, com GPS, ar-condicionado, controle eletrônico de tração. E estava ali, inútil, afundado em lama de obra do interior de Goiás. E do outro lado do canteiro, encostada na cerca de arame, estava a D20 de Valdir. R$5 mil, se muito. Motor a diesel barulhento, suspensão dura, sem direção hidráulica, sem nada. Mas estava em pé e andando. Valdir continuava parado,
olhando. Ele não ofereceu ajuda de novo, não insistiu. Apenas ficou ali, bebendo café de uma garrafa térmica velha, encostado na caminhonete, como quem tem o dia inteiro. Marcelo voltou para o telefone. Tentou ligar para outra empresa de guincho. Ninguém atendia. Tentou falar com o fornecedor do trator. Disseram que o técnico só chegava na segunda-feira. Ele desligou, jogou o celular no banco da caminhonete da obra e socou o capô com a lateral do punho. O barulho ecoou seco. Um dos engenheiros mais novos, um rapaz de uns 25 anos, se aproximou de Marcelo e falou baixo. Mas eu ouvi. Chefe, e se a gente tentar com a D20 do velho? Só para ver. Marcelo virou para ele com os olhos arregalados, a voz saindo entre os dentes. Você tá maluco? Aquela carroça não aguenta nem puxar ela mesma. Vai fazer o quê? Arrancar o trator com reza? O rapaz abaixou a cabeça e voltou para o grupo. Ninguém mais falou nada. Valdir continuava ali, quieto, olhando. Ele não parecia incomodado. Parecia apenas presente, como se soubesse que a história ainda não tinha terminado. Eu me afastei um pouco e fiquei observando. Já tinha visto esse tipo de situação antes. Não era sobre máquina, era sobre orgulho. Marcelo não estava recusando ajuda. Ele estava recusando a ideia de que a solução pudesse vir de algo que ele desprezava. E quanto mais o tempo passava, mais fundo ele cavava o próprio buraco. O sol subiu. 9 da manhã, 10, 11. Marcelo tentou mais 3 empresas de guincho. Nenhuma tinha equipamento disponível antes de segunda. Ele ligou para o dono da construtora de novo. A conversa durou 2 minutos. Quando desligou, o rosto dele estava branco. Ele disse que se até amanhã de manhã o trator não sair daí, ele cancela o contrato e processa a gente por quebra. A carreira de todo mundo aqui acaba amanhã. O silêncio que caiu no canteiro foi pesado. Não era só medo de perder emprego, era vergonha. Era a sensação de que todo o conhecimento técnico, todos os diplomas, todas as certificações não serviam para nada naquele momento. E do outro lado do canteiro, Valdir continuava ali, quieto, esperando. 12:15. O sol de Goiás queimava o canteiro. Marcelo estava sentado na carroceria de uma caminhonete, com a cabeça entre as mãos. Os outros engenheiros tinham ido almoçar, mas ele não saiu do lugar. Eu me aproximei e sentei ao lado dele. Fiquei em silêncio por uns 2 minutos. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer pergunta. Ele levantou a cabeça, olhou para o trator enterrado e falou baixo, como se estivesse falando sozinho. Eu estudei 15 anos para não depender de gambiarra, para não precisar de improviso, para trabalhar com equipamento de verdade. Eu não respondi, apenas escutei. Ele continuou. Meu pai era mecânico de trator. Trabalhava para fazendeiro rico, consertando máquina velha que não tinha manutenção. Morreu quando eu tinha 14 anos, acidente, uma polia solta. Ele estava embaixo do trator quando a correia arrebentou. A voz dele tremeu no final da frase. Ele respirou fundo, limpou o rosto com a manga da camisa e olhou para o chão. Eu jurei que nunca mais ia depender de coisa velha, que ia estudar, que ia trabalhar só com equipamento de primeira, que ninguém ia me olhar com pena, sabe? Que eu ia ser respeitado. Eu entendi tudo naquele momento. Não era arrogância, era medo. Medo de voltar a ser o menino pobre do sítio, filho do mecânico que morreu porque a máquina era velha demais. Medo de que, se ele aceitasse a ajuda de Valdir, todos descobrissem de onde ele veio. E pior, medo de que ele mesmo tivesse que olhar de novo para aquela parte da vida que ele tentou apagar. Olhei para o outro lado do canteiro. Valdir continuava ali, encostado na D20, bebendo café. Ele não tinha ido embora. Não tinha insistido. Apenas ficou. Como se soubesse que mais cedo ou mais tarde a realidade ia forçar a decisão. Eu me levantei, caminhei até Valdir e puxei conversa. Perguntei de onde ele era, o que fazia. Ele respondeu com calma, sem pressa, como quem tem tempo. Tem um ferro velho ali na beira da estrada, uns 8 quilômetros daqui. Compro caminhão velho, conserto, revendo. Essa D20 eu peguei num leilão por R$5.000. Motor fundido, suspensão quebrada, elétrica toda errada. Levei 3 meses para arrumar. Agora ela anda. Perguntei se ele já tinha puxado coisa pesada com aquela caminhonete. Ele sorriu de canto, o primeiro sorriso que eu vi nele o dia inteiro. Já puxei 3 carretas de 40 toneladas que atolaram na chuva. Já puxei trator maior que esse aí. O segredo não é força bruta. É saber onde amarrar, como distribuir o peso e ter paciência. Eu olhei para a D20.
pneus carecas, suspensão afundada, lataria remendada. Mas o motor estava ligado, e ela estava ali, pronta. Voltei até Marcelo. Ele continuava sentado, olhando para o nada. Eu falei direto, sem rodeio. Marcelo, você tem duas opções. Ou você aceita a ajuda do Valdir e tenta salvar a obra, ou você deixa o orgulho decidir e perde tudo amanhã de manhã. Não tem mais tempo para outra solução. Ele me olhou com os olhos vermelhos, a mandíbula travada, e respondeu entre os dentes. Eu não vou deixar aquele velho me humilhar na frente da minha equipe. Eu respirei fundo. Não era hora de ser delicado. Marcelo, ninguém vai te humilhar. Você é que está se humilhando sozinho. O Valdir não veio aqui para provar nada. Ele veio porque ouviu que tinha gente precisando de ajuda. E você está recusando porque tem medo de parecer fraco. Mas sabe o que é fraqueza de verdade? É deixar a obra afundar porque você não consegue engolir o próprio orgulho. Ele desviou o olhar. Ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois levantou, caminhou até a beira do canteiro e ficou parado ali, olhando para o trator. Eu não sei o que passou na cabeça dele naquele momento, mas alguma coisa mudou. 14h. A equipe voltou do almoço. Marcelo reuniu todo mundo e falou com a voz firme, mas sem olhar nos olhos de ninguém. A gente vai tentar com a D20. Se não funcionar, pelo menos a gente tentou tudo. Um dos engenheiros mais velhos soltou uma risada seca. Marcelo, aquilo ali não vai aguentar nem puxar a própria sombra. Você tá desesperado, cara. Marcelo virou para ele, os olhos duros, e respondeu seco. Então você tem uma ideia melhor? Porque se tiver, eu tô ouvindo. Se não tiver, cala a boca e vem ajudar. Ninguém mais falou nada. Marcelo caminhou até Valdir, parou na frente dele e falou baixo, mas eu ouvi. Seu Valdir, o senhor ainda está disposto a ajudar? Valdir colocou a garrafa térmica no banco da caminhonete, limpou as mãos no pano velho que carregava no bolso e acenou com a cabeça. Sempre estive. Marcelo engoliu seco, desviou o olhar e disse apenas, então vamos. Valdir foi até a carroceria da D20 e pegou 2 cabos de aço grossos, enrolados com cuidado. Ele caminhou até o trator, abaixou, examinou os pontos de fixação e começou a amarrar os cabos com nós que eu nunca tinha visto antes. Nós firmes, precisos, feitos com a segurança de quem já fez aquilo 1000 vezes. Nenhum engenheiro ali sabia fazer aquilo. Nenhum. Ele pediu tábuas de madeira. A equipe trouxe. Valdir colocou as tábuas embaixo dos pneus traseiros da D20, distribuindo o peso, aumentando essa área de contato com o solo. Ele fez isso devagar, medindo cada posição, ajustando, testando com a mão. Depois, ele subiu na caminhonete, ligou o motor e esperou. O motor roncou irregular, tossiu, mas pegou. Ele acelerou devagar, testando essa resposta. A fumaça preta saiu do escapamento. O cheiro de diesel velho tomou conta do canteiro. Marcelo estava parado ao lado do trator, com os braços cruzados, o rosto tenso. A equipe toda estava em volta, em silêncio. Ninguém ria mais, ninguém fazia piada. Todo mundo sabia que aquilo era a última chance. Valdir engatou a primeira marcha, soltou a embreagem devagar e acelerou. A D20 tremeu. Os pneus giraram, levantaram lama, mas não saíram do lugar. O cabo de aço esticou, rangeu, mas o trator não se moveu. Valdir soltou o acelerador, desligou o motor e desceu. Um dos engenheiros balançou a cabeça e murmurou. Eu sabia. Mas Valdir não parecia desanimado. Ele pegou um calibrador de pneu velho na caixa de ferramentas da carroceria, abaixou ao lado dos pneus traseiros da D20 e começou a soltar ar. Devagar, medindo. Ele soltou ar até os pneus ficarem quase murchos, a lateral tocando quase no chão. Marcelo franziu a testa. O senhor vai estragar os pneus. Valdir olhou para ele, calmo, e respondeu. Pneu murcho aumenta a área de contato, aumenta a aderência física básica. Ele subiu de novo na caminhonete, ligou o motor e tentou outra vez. Dessa vez, a D20 não patinou. Os pneus murchos se agarraram na lama, na terra, nas tábuas. O motor gemeu, a carroceria tremeu, o cabo de aço esticou até parecer que ia arrebentar, e o trator começou a se mover, centímetro por centímetro, devagar, mas se movendo. Marcelo deu um passo à frente, segurando a respiração. A equipe toda ficou em silêncio absoluto. O único som era o ronco irregular do motor da D20 e o rangido do cabo de aço. 5 centímetros, 10, 20. O trator saiu da lama. A esteira dianteira apareceu, depois a traseira. Valdir não acelerou mais.
Manteve o ritmo constante, firme, puxando com paciência. 40 minutos depois, o trator de R$ 2 milhões estava fora da lama, parado em terreno firme, coberto de barro vermelho, mas livre. Valdir desligou o motor da D20, desceu, caminhou até os cabos de aço e começou a desamarrar os nós com a mesma calma de antes. Ele não sorriu, não comemorou, não disse nada. Apenas fez o trabalho, guardou os cabos na carroceria, limpou as mãos no pano velho e caminhou até a caminhonete. Marcelo ficou parado, olhando para o trator. Depois olhou para a D20, depois para Valdir. Ele respirou fundo, caminhou até o velho e estendeu a mão. Valdir apertou. Os dois se olharam, e naquele silêncio, alguma coisa se resolveu. Marcelo segurou a mão de Valdir por uns 3 segundos a mais do que o normal. Não disse nada. Apenas apertou, soltou e virou de costas. Ele caminhou até a beira do canteiro, parou e ficou olhando para o horizonte. Eu vi os ombros dele subirem e descerem, como quem está tentando controlar a respiração. A equipe começou a se dispersar. Alguns foram verificar o trator, outros voltaram para as caminhonetes. Mas ninguém falou nada. O silêncio era pesado, carregado de algo que ninguém sabia nomear. Vergonha, talvez. Ou alívio, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Valdir guardou os cabos de aço na carroceria da D20, fechou a tampa traseira e caminhou até a cabine. Ele ia embora, sem cobrar, sem esperar reconhecimento. Apenas ia embora, como quem cumpriu o que veio fazer. Mas antes de subir na caminhonete, Marcelo virou e chamou. Seu Valdir, espera! Valdir parou, virou devagar e esperou. Marcelo caminhou até ele, as mãos nos bolsos, o olhar no chão. Quando chegou perto, ele levantou a cabeça e falou, a voz saindo baixa, mas firme. Quanto eu te devo? Valdir balançou a cabeça. Nada. Eu vim porque quis, Marcelo insistiu. Não, sério. Você salvou a obra. Salvou o emprego de todo mundo aqui. Eu preciso te pagar. Valdir olhou para ele, os olhos calmos, e respondeu devagar. Marcelo, eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim porque eu vi que tinha gente precisando. E porque eu sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém para dar. Marcelo ficou em silêncio. Ele abriu a boca, fechou e depois falou, a voz tremendo um pouco. Meu pai era mecânico, trabalhava com máquina velha a vida inteira. Morreu quando eu tinha 14 anos. Acidente. Eu passei 30 anos com vergonha disso. Com vergonha de onde eu vim. Achando que, se eu trabalhasse só com equipamento caro, ninguém ia descobrir que eu era filho de mecânico pobre. Valdir não desviou o olhar. Apenas escutou. Marcelo continuou. A voz mais firme agora. Quando você chegou aqui com essa D20, eu vi meu pai. Vi tudo que eu tentei esquecer. E eu te tratei mal porque eu estava com medo. Medo de que, se eu aceitasse sua ajuda, todo mundo ia descobrir de onde eu vim. Mas a verdade é que eu sou filho de mecânico. E meu pai era bom no que fazia. Ele morreu porque a máquina era velha, não porque ele era ruim. E eu passei a vida inteira fugindo disso. Ele respirou fundo, limpou o rosto com a manga da camisa e estendeu a mão de novo. Desculpa mesmo. Valdir apertou a mão dele, segurou por um momento e depois colocou a outra mão no ombro de Marcelo. Ele falou baixo, mas todo mundo que estava perto ouviu. Marcelo, máquina boa é a que resolve. O resto é vaidade. Seu pai sabia disso. E agora você sabe também. Marcelo acenou com a cabeça, os olhos vermelhos, e soltou a mão. Valdir subiu na D20, ligou o motor e saiu devagar do canteiro. O ronco irregular do motor foi sumindo na estrada de terra, até desaparecer completamente. Eu fiquei ali, observando. A equipe voltou ao trabalho. O trator foi lavado, revisado e voltou a funcionar. A fundação da ponte foi concretada no prazo. A obra foi entregue. Nenhuma multa, nenhum processo. Tudo resolvido. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu percebi isso nos dias seguintes. Marcelo estava diferente, mais calmo, menos tenso. Ele conversava mais com a equipe, ouvia mais, brigava menos. E toda vez que alguém sugeria uma solução improvisada, ele não recusava de cara. Ele escutava, pensava e às vezes aceitava. 2 semanas depois, eu voltei na obra para fazer o relatório final. Marcelo me chamou no escritório e me mostrou uma foto no celular. Era a D20 de Valdir, mas diferente. Lavada, com a pintura nova, os pneus trocados, a lataria consertada. Ainda era a mesma caminhonete, mas agora ela parecia cuidada, respeitada. Eu comprei ela do Valdir, Marcelo disse, sorrindo pela primeira vez desde que eu o conheci. Paguei 15 mil.
Ele não queria vender, mas eu insisti. Disse que ia reformar e usar na frota da empresa. Eu olhei para a foto e perguntei por quê. Marcelo guardou o celular, olhou pela janela e respondeu: porque ela me lembra de onde eu vim e de que o que funciona não precisa de etiqueta cara. 3 meses depois, eu passei na obra de novo. A ponte estava pronta, o tráfego liberado e a construtora tinha conseguido outro contrato grande. No pátio da empresa, ao lado dos tratores novos, das retroescavadeiras modernas, dos caminhões reluzentes, estava a T20, reformada, limpa, com a pintura branca impecável e o logotipo da construtora na porta. Os engenheiros mais novos perguntavam por que Marcelo mantinha aquela caminhonete velha no meio dos equipamentos modernos. Ele sempre respondia a mesma coisa, com um meio sorriso no rosto. Porque ela me ensinou que valor não tem preço de etiqueta. Eu vi Marcelo uma última vez antes de fechar o relatório. Ele estava no pátio, passando a mão no capô da D20, como quem acaricia uma lembrança boa. Eu me aproximei e perguntei se ele estava bem. Ele olhou para mim, acenou com a cabeça e falou baixo: eu tô em paz. Pela primeira vez em 30 anos, eu tô em paz. Eu entendi. Não era sobre a caminhonete. Não era sobre o trator. Era sobre um homem que finalmente parou de fugir de si mesmo, que olhou para a própria origem, para a própria história e aceitou, sem vergonha, sem medo, apenas aceitou. A D20 continuou ali, no pátio da construtora, sendo usada para puxar equipamento atolado, para transportar material, para resolver problema. E toda vez que alguém perguntava por que uma empresa grande mantinha uma caminhonete velha na frota, Marcelo contava-lhe a história. A história do dia em que um trator de R$ 2 milhões ficou preso na lama e uma sucata de R$ 5 mil salvou a obra. Mas ele nunca contava lá a história completa. Nunca falava sobre o pai, sobre a vergonha, sobre os 30 anos fugindo. Isso ele guardava para si, e estava tudo bem. Porque algumas coisas a gente não precisa explicar para todo mundo. Algumas coisas a gente só precisa fazer as pazes com elas e seguir em frente. Eu terminei o relatório, fechei o contrato com a construtora e segui para outra obra. Mas aquela história ficou comigo, porque ela não era sobre engenharia, não era sobre máquinas, era sobre orgulho, sobre origem, sobre o peso que a gente carrega quando tenta ser alguém que não é. E sobre o alívio que vem quando a gente finalmente solta esse peso e aceita que o valor de uma pessoa não está no preço do equipamento que ela usa, mas na honestidade com que ela olha para a própria história. Marcelo aprendeu isso do jeito mais difícil, na frente da equipe inteira, com a obra quase perdida, com a carreira pendurada por um fio. Mas ele aprendeu, e isso fez toda a diferença, porque no final, o que importa não é de onde você veio, é o que você faz com isso. Se você usa a origem como desculpa para fugir ou como força para seguir em frente. Marcelo escolheu a segunda opção, e a D20 no pátio da construtora era a prova disso. Toda vez que eu passo naquela rodovia, eu olho para a ponte e lembro da manhã fria, do trator enterrado, da caminhonete enferrujada chegando devagar e do homem que finalmente fez as pazes com o próprio passado. Porque às vezes, a solução para o problema mais caro está na coisa mais simples, e às vezes a gente só precisa de coragem para aceitar isso. 6 meses depois daquele dia, eu voltei na região para avaliar outra obra. Era uma tarde de quinta-feira, céu limpo, aquele calor seco do Cerrado Goiano. Eu estava dirigindo pela BR-153 quando vi a placa da construtora. Desviei da rodovia, entrei na estrada de terra e fui até o escritório. Marcelo estava lá, conversando com 2 engenheiros mais novos. Quando me viu, ele sorriu, levantou e veio apertar minha mão. A diferença era visível. O rosto mais leve, os ombros relaxados, o jeito de falar mais calmo. Ele me convidou para tomar um café e a gente saiu para o pátio. A D20 estava ali, estacionada ao lado de um trator novo, a pintura branca impecável, o logotipo da construtora na porta, os pneus novos. Mas era a mesma caminhonete, a mesma que tinha puxado o trator de 2 milhões da lama 6 meses antes. Marcelo encostou na carroceria, cruzou os braços e olhou para a caminhonete com um meio sorriso no rosto. Sabe o que é engraçado? Essa D20 virou a máquina mais requisitada da empresa. Toda vez que tem equipamento atolado, é ela que resolve. Os caras ligam pedindo a D20, não o guincho novo. Eu perguntei por quê. Ele deu de ombros. Porque ela funciona. Simples assim. E porque todo mundo aqui aprendeu que o que importa não é o preço da máquina, é se ela resolve o problema. Ele me contou que depois daquele dia, a cultura da empresa tinha mudado.
Os engenheiros pararam de recusar soluções improvisadas, só porque não vinham de equipamento caro. A equipe começou a ouvir mais os operários antigos, os mecânicos, os motoristas. Gente que tinha experiência prática, que sabia resolver problema com o que tinha na mão. A gente estava tão preocupado em parecer profissional que esqueceu de ser eficiente, Marcelo disse, olhando para o chão. E isso quase quebrou a empresa. Ele me contou também que tinha procurado Valdir algumas semanas depois daquele dia. Foi até o ferro velho, levou uma garrafa de cachaça boa e ficou a tarde inteira conversando com o velho. Valdir mostrou as máquinas que ele consertava, os caminhões que ele recuperava, o trabalho que ele fazia sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu percebi uma coisa naquele dia, Marcelo disse, a voz mais baixa agora. O Valdir não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia o valor dele. E eu passei a vida inteira tentando provar o meu, porque no fundo eu achava que não tinha valor nenhum. Ele respirou fundo, olhou para o horizonte e continuou. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Acidente com um trator velho, e eu jurei que nunca mais ia depender de coisa velha, que ia trabalhar só com equipamento de primeira. Mas a verdade é que eu estava com raiva do meu pai. Raiva porque ele morreu. Raiva porque ele me deixou, e eu transformei essa raiva em vergonha. Vergonha de onde eu vim, de quem eu era. Ele parou, limpou o rosto com a mão e olhou para mim. Quando o Valdir chegou com aquela D20, eu vi meu pai. Vi tudo que eu tentei esquecer. E eu reagi com raiva, porque eu não sabia lidar com aquilo. Mas depois que a D20 puxou o trator, eu entendi. Não era sobre a caminhonete. Era sobre mim. Sobre aceitar de onde eu vim. Eu fiquei em silêncio. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é apenas escutar. Marcelo continuou. Eu liguei para o Valdir umas 3 semanas depois e pedi para comprar a D20. Ele não queria vender. Disse que aquela caminhonete era a ferramenta de trabalho dele, mas eu insisti. Ofereci 15 mil, o triplo do que ele tinha pagado. Ele aceitou, mas com uma condição, que eu cuidasse bem dela, que eu não deixasse ela virar sucata de novo. Marcelo sorriu, passou a mão no capô da caminhonete e falou baixo. E eu cuidei. Reformei ela inteira, troquei o que precisava trocar, mas mantive o motor original, porque o motor é o coração da máquina, e o coração dela ainda funciona. Ele me contou que a D20 tinha se tornado um símbolo na empresa. Toda vez que um engenheiro novo chegava, Marcelo contava a história. A história do dia em que o trator de 2 milhões ficou preso na lama e a caminhonete de 5 mil salvou a obra. E toda vez que ele contava, ele via o mesmo processo acontecer. O engenheiro novo ria no começo, achava impossível e depois ficava em silêncio, pensando. Porque todo mundo tem um pouco de mim, Marcelo disse. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa. Todo mundo está tentando provar alguma coisa. E às vezes a gente precisa de um choque de realidade para perceber que a gente está lutando contra a pessoa errada. Eu perguntei se ele ainda falava com Valdir. Ele acenou com a cabeça. Falo. A gente toma café de vez em quando. Ele me ensinou a fazer aqueles nós que ele usou no cabo de aço.